Boa noite. Começa aqui o 8º debate do ciclo Desatando os Nós que Atrasam o Brasil, promovido pelo Espaço Democrático, a Fundação para Estudos e Formação Política do Partido Social Democrático, PSD. Como das outras vezes, nós estamos sendo acompanhados via internet por militantes e simpatizantes do PSD em todo o Brasil. Nós já tratamos aqui de economia, de relações internacionais, de cultura, de economia criativa, da questão da criminalidade no Brasil, da lei do imposto na nota e da situação da saúde pública no Brasil. Hoje, o nosso tema é educação, perspectiva e mudança. O que levamos do século XX para o século XXI? Em discussão, entre outros problemas, o currículo escolar, a gestão da escola pública e as inovações que podem revolucionar o sistema do ensino. Participam deste debate a professora Guiomar Namo de Mello, que é presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo e ex-secretária da Educação Municipal da cidade de São Paulo, lógico, municipal, na gestão do ex-prefeito Mário Covas. Também está conosco o ex-secretário da Educação da cidade de São Paulo, na gestão Gilberto Kassab, Alexandre Schneider. E o vice-governador de São Paulo, o Dr. Guilherme Afif, que é presidente do Espaço Democrático. Também conosco, participando como debatedor, o diretor do Espaço Democrático, o cientista político Rubens Figueiredo. Este é o nosso 8º debate. Ele é uma contribuição do Espaço Democrático à construção do programa partidário do PSD. Por isso, agora vale uma palavra inicial do presidente Afif. Boa noite, governador. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham por todo o país. Queria saudar com muito carinho a presença da professora Guiomar Namo de Mello, do nosso querido Schneider, ex-secretário de Educação da Prefeitura do município de São Paulo e que é o coordenador do grupo da educação dentro do nosso espaço democrático. Aqui nós vamos tratar hoje de um dos assuntos mais importantes, se não o mais importante desafio que o Brasil tem pela frente, tendo em vista o que está acontecendo no mundo, a revolução no campo da educação, da formação das pessoas e o desafio que nós temos pela frente. Os nossos debatedores têm muita experiência, inclusive internacional. O caso da nossa querida companheira, doutora Guiomar, professora Guiomar, que inclusive está convivendo hoje com as alterações profundas que os países mais desenvolvidos estão promovendo no campo educacional. O Schneider, pela sua experiência, ainda jovem, mas bem experiente, em contato direto com a educação no município de São Paulo, um dos municípios mais desafiantes do Brasil. Então, pelo currículo dos nossos debatedores, eu tenho certeza que nós sairemos todos ganhadores em termos de conhecimento para o nosso projeto de nação e para as diretrizes do programa partidário. Até porque, infelizmente, no Brasil, hoje em política, nós não estamos debatendo com profundidade. Nós estamos procurando, no espaço democrático, fazer esse debate em profundidade, trazendo pessoas que, mesmo que não estejam vinculadas ao partido, mas estão vinculadas ao país, preocupadas com o futuro do país. É com esta visão que nós estamos atraindo esses especialistas para nos ajudarem a pensar o Brasil. Parabéns a vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. É por isso, aliás, que no final desse debate eu vou perguntar aos nossos especialistas da área de educação o que é que o programa do PSD pode ou deve conter sobre esse tema. Nós vamos começar por uma fala inicial do nosso secretário Alexandre Schneider. Boa noite, secretário. Boa noite, Rondino. Boa noite, governador Afif. Boa noite, Guiomar. Meu cumprimento especial aos educadores que estão aqui acompanhando esse debate. Dizer que o PSD tem na educação talvez uma das suas principais prioridades, a educação junto do projeto de nação do PSD. A gente vem de uma história
de muitos ganhos nos últimos anos na educação, especialmente nos anos 90, quando a gente conseguiu fazer no Brasil quase a universalização do ensino fundamental. Na educação infantil e no ensino médio, nós temos um caminho a seguir na inclusão das crianças na escola. Na etapa creche, apenas 23% das crianças estão frequentando creches no país. No ensino médio, cerca de 80% dos alunos frequentando. Mas para o PSD, o direito à educação não é o direito de estar na escola, é o direito de estar na escola aprendendo. E isso o país precisa avançar e avançar muito. Todos os indicadores têm mostrado que os nossos alunos ainda não têm o conhecimento adequado em língua portuguesa e em matemática. Para o PSD, garantir o direito de aprender é investir no professor, é investir na escola e é trabalhar com a federação, prefeitos e governadores para fazer a revolução na educação que o país precisa. Então, essa é a minha fala inicial. Queria cumprimentar e agradecer a Guiomar Namo de Mello, que é talvez uma das maiores especialistas em educação no nosso país, presidente do Conselho Estadual de Educação, com experiência no município, em organismos internacionais, uma pessoa com a qual a gente vive e continua aprendendo sempre. Obrigado, secretário. Professora Guiomar, queremos ouvi-la. Bem, muito boa noite. Eu quero agradecer muito o convite do Espaço Democrático para contribuir com o debate que vocês estão realizando, tendo em vista o programa do PSD. E gostaria de começar a minha fala a respeito dos nós. Acredito que o nó da educação deva ser, talvez, o mais difícil, porque o mais complexo dos nós que impedem que o Brasil deslanche maciamente para o século XXI. Estamos indo pouco aos trambolhões. E acho que talvez seja bom a gente pensar um pouquinho no passado e ver aonde estão alguns. Quer dizer, esses nós não são recentes, eles foram amarrados há algum tempo, no caso da educação, né? E a gente poderia ir muito longe. Quando Dom João VI chegou no Brasil, ele criou, em 10 anos, ele tinha 9 instituições de ensino superior funcionando, porque as pessoas que não podiam mais ir para a Europa por causa da guerra precisavam ter acesso ao ensino superior aqui. Dom João VI chegou com uma biblioteca real, que é até hoje uma joia que o Brasil tem, numa cidade do Rio de Janeiro que tinha 80% de analfabetos. Era como se hoje a gente chegasse com uma nave espacial dentro de uma tribo Yanomami. Talvez o choque não seria tão grande. Então, a educação voltada para o interesse da elite, para o interesse das pessoas que tinham poder na corte, no primeiro reinado, no segundo reinado, depois na própria república, ela é frequente. Quer dizer, nunca se pensou na escola básica. Para ter uma ideia, Pombal mandou os jesuítas embora do Brasil em 1759. Em 1834, ainda não tinha professor neste país. Então, realmente, foi só com a fundação do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, que se criou o ginásio normal, que depois daria continuidade para o colégio normal. Quer dizer, além de que a nossa república demorou 67 anos para chegar em relação aos países vizinhos, que tiveram revoluções bolivarianas e San Martín, etc., nós ainda, assim mesmo durante a República e durante o Império, tivemos problemas sérios com a educação do povo. Nunca tivemos problema com a educação das elites. O Brasil é especializado em educar pessoas de alto nível, né? E a gente até pergunta como é que o país cresceu tanto a partir dos anos 30, 40, como é que foi possível esse crescimento, sendo que a gente tinha uma população economicamente ativa com o mais baixo índice de escolaridade do mundo,
e a gente tinha uma quantidade enorme de analfabetos e de crianças fora da escola. Quando eu comecei a mexer com dados da educação, nos anos 60, nós tínhamos só 67% de crianças na escola. Nós ainda tínhamos 33% de crianças fora, né? Nós só universalizamos o ensino fundamental no fim do século. Demoramos 500 anos para pôr todas as nossas crianças na escola. Foi um árduo caminho, né? E, no entanto, a universidade sempre teve um privilégio bastante grande. Eu mesma participei dos movimentos estudantis, não é? Progressistas, defensores da escola pública, mas a gente brigava pelas reformas de base, que era a reforma agrária, universitária, política e bancária. Quer dizer, nós nunca, nem mesmo na minha juventude, lembro da gente ter ido para a rua pedir reforma de base para a educação básica. A gente pedia reforma universitária. Quer dizer, reforma universitária num país que tinha 1% de estudantes na universidade. Quer dizer, nós estávamos realmente preocupados com o nosso próprio umbigo. Não tínhamos outra percepção. Mas são erros de gerações, e por isso que eu digo, este nó é antigo, exatamente por causa disso. Porque essa escola de elite, quando ela começa a crescer, a partir dos anos 60, e aí a industrialização e a urbanização empurra as grandes massas para dentro da escola, você expande aquele modelo empobrecido. Aquele modelo de escola de elite expande para todo mundo, ele fica empobrecido, ele se deteriora, você não revê, gera uma crise de qualidade sem tamanho, que é o que nós estamos administrando hoje, que são os indicadores que o Alexandre acabou de falar. Quer dizer, esses indicadores são de agora, mas eles são um desastre anunciado há bastante tempo, já desde os anos 30, 40. Tivemos o Manifesto dos Pioneiros em 32, e os pioneiros dizendo equidade e qualidade na escola é base de democracia. Mas nunca ninguém levou a sério. Quando eu digo nunca ninguém levou a sério, os políticos, as grandes lideranças sindicais, enfim, aqueles que podiam, de alguma maneira, conduzir os processos de decisão política do Brasil, né? Então, nós tivemos, em 61, uma luta pela escola pública que não prosperou. Ela simplesmente ficou do jeito que ela estava. 4 anos depois tivemos o golpe, e daí para frente tivemos uma série de medidas, algumas inclusive boas. O governo militar tomou algumas medidas que foram importantes. Por exemplo, foi o governo militar que acabou com o exame de admissão, né? O exame de admissão era um exame que a gente fazia quando terminava a 4ª série, o vice-governador talvez se lembre, para poder entrar no ginásio. E a gente fazia porque dizia-se naquela época que continuar estudando não era para qualquer um, né? Qualquer um, quem é o homem do povo. Então, essa crise de qualidade ela foi plantada há bastante tempo, né? E hoje nós acho que encaramos isto com várias perspectivas, acho que nós aprendemos muita coisa, avançamos muito, mas eu gostaria de deixar para falar para a mesa do debate que eu acho que nós temos 3 grandes nós para poder vencer o problema da qualidade de ensino no Brasil. O primeiro é o modelo federativo. Quer dizer, nós precisamos de um pacto federativo na educação, urgente, né, definindo o que cada instância faz, porque o governo federal forma professor, o governo estadual contrata, o governo municipal contrata professor e tem que gastar todo o dinheiro para ensinar para o professor uma série de coisas que ele não aprendeu no curso superior fiscalizado pelo governo federal. Em algum momento a gente tem que se entender, né? Temos agora uma mania de currículo nacional, mas o governo federal não dirige escola, de modo que nós temos que nos entender. O segundo problema é o problema da formação do professor. Nisto nós avançamos 0. O Brasil avançou 0 em matéria de formação de professor. Nós ainda formamos professor como nos anos 60. Na era digital, formamos professor como nos anos 60. E pior. E o terceiro problema que eu acho que nós teremos que enfrentar é repactuar o papel dos sindicatos e as relações do governo, do sistema de ensino com o sindicato. Na minha opinião, se nós não desenrolarmos esses 3 nós não desenrolamos o nó da educação. É um pouco dizer assim, se não quebrar ovo, não tem omelete na educação, no meu modo de ver, pelo menos.
Obrigado, professora. Eu lembro que a palavra é livre. Governador, o Rubens, quando quiserem interferir, por favor, Alexandre, fiquem à vontade, fiquem livres. Nós fizemos, no final da tarde de hoje, enviamos a militantes e simpatizantes do PSD em todo o Brasil um torpedo com a seguinte enquete: como melhorar a educação pública? Com formação continuada do professor, com um currículo mínimo nacional ou com mais investimentos? Para participar, basta que você envie um torpedo, que é uma mensagem de texto, não é? Para o seguinte número: 6182895555, digitando apenas A, B ou C para escolher uma das respostas. O resultado a gente mostra no final do debate de hoje. Nós também fomos às ruas de São Paulo ouvir a população a respeito da questão do ensino público no Brasil. Temos algumas perguntas gravadas aqui para os nossos debatedores. Vamos à primeira? Gidalfo Figueira, trabalho com vendas, e a minha pergunta é: por que se investe tão pouco em professores? Quem quer comentar? Alexandre? Olha, a gente pode sempre investir mais nos professores. Aqui na cidade de São Paulo, o nosso presidente nacional do PSD, o prefeito Kassab, ele mudou a carreira dos professores, ele investiu em formação vinculada à questão da sala de aula, ou seja, a formação continuada do professor estava vinculada ao projeto pedagógico da Secretaria e da rede municipal, e investiu também no salário. É importante trabalhar com questões como a professora Guiomar acabou de colocar. Nós precisamos investir na formação inicial dos professores, discutir se essa formação inicial está adequada, e no meu entendimento não é adequada, para os desafios que nós temos pela frente, e trabalhar com projetos estruturados. O professor muitas vezes chega à escola e se sente órfão no processo de ensino e aprendizagem. O PSD defende o professor como ponto central deste processo. E é por isso que, no nosso programa, nós vamos trabalhar esta questão como trabalhamos no município de São Paulo, investindo na formação dos professores, mas uma formação voltada para o trabalho em sala de aula, investindo no salário e investindo nas condições de trabalho desses profissionais. Professor Rubens, quer comentar? Eu gostaria de... Boa noite a todos. Bem-vinda, professora Guiomar, Alexandre, doutor Guilherme, nosso presidente, o Rondino. Eu queria colocar uma questão que se complementa ao que foi falado pelo Alexandre e pela professora Guiomar. Nós sabemos que o Brasil, infelizmente, frequenta os últimos lugares nos rankings internacionais de educação. Mas isso se associa a um outro ponto, que quando você pergunta para a população quais são os principais problemas do país, é raríssimo que a educação ocupe as primeiras posições. E quando se faz pesquisas sobre a opinião que os pais têm sobre a educação de seus filhos, normalmente eles consideram essa educação boa, adequada ou até ótima. Talvez por causa da merenda escolar e do uniforme escolar que são distribuídos pela maioria das prefeituras. A minha pergunta é a seguinte: falta uma cultura de educação no Brasil, professora? Olha, veja só, o pai e a mãe trabalham e eles põem o filho na escola. Eles chegam na escola e encontram professor, sala de aula, isso já não está faltando mais. Eventualmente, eles têm, inclusive, Bolsa Família. Tem escola, tem professor, tem sala de aula, tem diretor, e às vezes até tem Bolsa Família. O que um cidadão comum, que talvez não tenha ido à escola, ou pelo menos não tenha completado toda a escolaridade, iria pensar: esta gente deve saber o que faz. Quer dizer, eu estou colocando meu filho na escola, está escrito escola na porta. Em princípio, ela sabe ensinar, não é? E ele talvez não se julgue em posição de arguir a competência, ou a clareza, ou a organização da escola, não é? Ele considera que, às vezes até considera que é um favor, não é? Que essa escola é um favor. Por isso que a história de você pôr o imposto na nota seria importante, para ele saber que ele também paga por isso.
Eu acho que o que falta é que a gente faça um trabalho de educação com os pais. Né? A gente fala tanto em educação de adultos, e, se não me engano, o pai das nossas crianças são adultos. Eu acho que eles deveriam ser chamados à escola não só para fazer cachorro-quente em festa junina, mas também para saber o que os filhos estão aprendendo, mostrar para eles quem é a professora e dizer para eles quais são as regras da escola, contar para eles que fazer lição é uma coisa importante, que eles precisam criar uma rotina. Eles estão muito empenhados na educação dos seus filhos. Quando você vê aquela mãe trabalhadora, faxineira, que sai de manhã puxando o menino pela mão e vai levar para a escola, para ela é muito mais difícil do que a mãe que tem motorista. Para a mãe pobre, pôr filho na escola, é duro. Para a mãe que tem motorista, é fácil. Né? Então, nós precisamos chamar essa mãe e dizer que nós estamos ali para ajudar ela a criar o seu filho. E não para cobrar dela que o filho dela não se comporta, etc, etc. Eu queria compartilhar aqui uma experiência que, ocupando a pasta do trabalho, né, nós fizemos uma avaliação dos cursos, daqueles cursos de formação rápida. E nós vimos aqui quanto de dinheiro nós jogamos nesses cursos e jogamos dinheiro fora. Né? Até porque nós vamos pegar uma massa de trabalhadores, principalmente os que têm dificuldade de arrumar emprego, que estão diretamente ligados à qualificação. Né? E quanto mais idade eles têm, menor a escolaridade. Né? Então, nós resolvemos investir num programa de formação, reforçando pontos do ensino fundamental, porque senão você dá aula e eles não entendem, simplesmente não entendem, ele não sabe fazer conta, ele não compreende, ele mal assina o nome, ele é um analfabeto funcional. Então, esta experiência nossa nos levou a um trabalho, o Guiomar, até junto com o Schneider, na prefeitura, e fizemos com várias prefeituras no interior, onde a secretaria investia nos cursos de qualificação, mas nós faríamos um trabalho mais expandido, que é chegar no EJA profissionalizante. Ou seja, esse pai desse aluno, que leva o aluno para a escola, ele poderia frequentar o EJA desde que ele tivesse a perspectiva de que aquilo seria a base para a sua profissionalização. Esse trabalho foi feito, nós já investimos em toda a parte de metodologia de transmissão, principalmente utilizando mais o visual, até porque você tem dificuldade na leitura, então você tem que captar pelo visual, né? Para que ele possa se interessar e começar a ler e entender aquilo que ele está lendo. E esse diagnóstico, depois nós fomos mais a fundo entender o que estava acontecendo no EJA. Né? E aí nós descobrimos que o EJA, né, parece que ele conta ponto para o professor que dá aula no EJA, né? E o aluno que está no EJA, parece que ele fica muito tempo no EJA porque virou um clube da terceira idade, ou seja, como ele não tem mais convivência, ele vai acabar frequentando o curso para poder, então, ter o que fazer, se ocupar, ter relacionamento, e aí não sai mais do EJA, né? Ele gosta, colegas eternos. Então, eu acho que seria um dos pontos de nós trabalharmos, seria exatamente essa volta à escola, trabalhando com esses pais, mas dando uma perspectiva efetiva de profissionalização. Você faz o reforço do ensino fundamental através do que nós chamamos no nosso tempo, você falou da admissão, meu tempo era a madureza, né? Então, que o EJA hoje é a madureza, e investir para que esses adultos, que têm inclusive filhos, né, possam ter no final um curso de profissionalização para melhorar as condições salariais dele no mercado de trabalho. Então, eu queria compartilhar com vocês essa experiência. Não sei como é que ficou lá no Schneider depois da sua saída, mas eu sei que no interior o pessoal está gostando muito.
Eu acho que a grande questão que nós enfrentamos no EJA, e a proposta foi uma proposta muito importante, foi que é um curso em que no momento que o mercado de trabalho está aquecido, você perde os alunos. Era um curso que tinha pouca atratividade para os alunos. À medida que a gente coloca um componente profissionalizante, em que o aluno vê que ele vai sair de lá com um diploma que é importante para ele ter empregabilidade, que é o próprio diploma do ensino fundamental, aliado a um outro que reforça essa qualificação, que é o profissionalizante, ele acaba tendo mais interesse e não deixa a escola. A escola era um entra e sai, porque entre estar lá e arrumar um emprego, mesmo que seja temporário, o emprego era algo que no curto prazo satisfazia mais. Então, juntar o componente profissionalizante com a educação de jovens e adultos é um programa importantíssimo e que, enfim, até o momento não houve continuidade, mas espero que isso volte, porque isso dá qualidade e traz o interesse, mantém o interesse dos alunos em não sair, não deixar a escola sem completar o ensino fundamental. Eu, inclusive, advogo, né, um reforço, se por acaso ele está no Bolsa Família, né, ele dobrar a verba do Bolsa Família enquanto ele estiver cursando o EJA, né? Então, com isso, você tem a evasão diminui muito e o resultado que nós podemos alcançar seria um resultado até para uma saída, ou seja, diz que não se deve falar da saída do Bolsa Família, mas é uma porta de entrada para o mercado de trabalho, efetivamente. Doutor Guilherme, nós temos uma pergunta que veio do Roberto Pacheco, veio pela internet. A pergunta dele é a seguinte: qual medida deve ser tomada para reduzir a taxa de abstenção, de ausência nas escolas públicas? Quem quer responder? Do aluno. Taxa de evasão escolar. Se refere à evasão escolar. Olha, na verdade, os índices de evasão são mais graves no ensino médio, né, Guilmar? É falta ou é evasão que ele está falando? Evasão escolar. A evasão. Ele usou a expressão abstenção nas escolas públicas, eu estou supondo que é evasão escolar. Provavelmente ele está se referindo à evasão escolar, né? A evasão hoje é um problema maior no ensino médio do que nas outras etapas de ensino. No meu entendimento, a Guilmar, que é especialista no assunto, trabalhou a questão curricular do ensino médio por conta de alguns componentes. Primeiro, você tem um curso que não atrai os alunos. Quer dizer, os alunos não entendem que aquilo vai servir para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Na idade que estão, eles já tomam suas decisões diretamente e, portanto, muitos acabam evadindo, saindo da escola, deixando o curso. Segundo lugar, porque o curso, o currículo, ele é um currículo enciclopédico e, portanto, também ele acaba sendo o próprio curso acaba sendo algo que não atrai os alunos. Quer dizer, de um lado, ele não vê que terminar o ensino médio vai levar a um processo de profissionalização ou de desenvolvimento pessoal. De outro, curso, para dizer uma palavra um pouco mais clara, é chato. Ele não vê aquilo. Aliás, mesmo os alunos das escolas particulares acabam não vendo aquilo como algo interessante. O ensino médio é um problema, não é só no Brasil, não. Em princípio, o ensino médio é o nível de ensino mais problemático, inclusive em outros países. Nós aqui, claro, temos um problema de socioeconômico que agrava, né? Mas acho que também ali, nos outros países, você tem alguma escolha, né? Você tem um caminho para o profissionalizante mais cedo, você tem escolhas que levam a um currículo um pouco mais enxuto, né? E que ali, com determinadas matérias que possam ser de mais interesse. Mas, enfim, acho que você se sente mais à vontade do que eu nesse tema do ensino médio. Veja,
as soluções são, às vezes, até meio opostas, né? Então, o que você tem no Brasil é o seguinte, você tem uma escola de ensino médio depauperada. O ensino médio nunca teve financiamento, não vamos esquecer disso. Antes do Fundef, o ensino médio só tinha dinheiro que sobrava da cota do salário de educação do ensino fundamental. Ele era meio um passageiro clandestino, porque assim, o professor de língua portuguesa que dá aula no ensino fundamental também dava no ensino médio. Então ele recebia uma quantidade de aula, uma parte ele tinha dado no ensino médio, e ele recebia com a cota estadual do salário de educação, que em princípio era só para o ensino fundamental. Então era uma coisa muito confusa no caso do ensino médio. Uma escola que se deteriorou, que é noturna, não é? E que não é noturna só porque o pessoal precisa trabalhar, é noturna porque às vezes não tem vaga no diurno, não é? E, obviamente, tem este currículo enciclopédico que o Alexandre falou, é uma noção, a física que a gente dá no ensino médio é ainda uma física, sei lá, do Galileu, no máximo não se chega nas questões mais importantes. Não tem professor preparado. O Brasil não tem professor de matemática, de física, de química, de biologia ainda tem um pouco mais, e de geografia, por incrível que pareça. Nós temos falta de especialistas nessas áreas. Muitas vezes quem dá física ou química não é um especialista na área. O currículo organizado por área foi uma tentativa até de, em parte, resolver isso. Então, quer dizer, é uma série de problemas. Que acontece quando? Acontece na hora em que do desenvolvimento humano mais complicado, que é a hora que você está descobrindo quem é você, qual é o seu sexo, qual é a sua cor, qual é, assim, terminando de construir sua identidade. Os hormônios estão muito bagunçados nessa fase da adolescência, ou seja, nós temos, é quase que uma bomba de efeito retardado. Todos esses fatores juntos, né? Uma escola chata, de noite, o indivíduo que trabalha está cansado, ele está numa fase difícil, o currículo não ajuda, não tem professor. É um milagre que os alunos de ensino médio sobrevivam. Eu considero isso um milagre. Eu gostaria de lembrar que nós, como temos feito aqui nos 7 debates anteriores, nós vamos sortear, ao final desse debate, um exemplar do livro Em Busca da Melhor Cidade, Análises, Ideias e Soluções para os Municípios do Brasil, que é editado pelo Espaço Democrático e será sorteado entre aqueles que estão enviando perguntas para o pessoal daqui da mesa. Contém artigos de vários autores a respeito dos caminhos para melhorar a vida nas cidades. Eu quero agradecer também a participação dos que têm enviado comentários aqui para o debate, que é o caso da professora Silvia Deus. Ela é lá de Goiás e ela faz uma sugestão bem humorada aí para melhorar a situação dos professores. Ela pergunta o seguinte: que tal indexar o nosso salário ao salário dos deputados? O Damásio Ferreira, que participou pelo Facebook, afirma o seguinte, aspas, o exemplo ainda é a melhor forma de educar, fecha aspas. Já o professor Ricardo Antônio, de Caxias do Sul, diz que os jovens participarão mais do aprendizado se puderem colocar em prática o que eles aprenderam em aula. Alguém quer fazer alguma observação sobre os comentários? Eu quero fazer uma pergunta. E vou dirigi-la à professora Guiomar. E aí nós estamos falando muito de juventude, melhoria de condições de ensino. E hoje nós estamos assistindo uma inclusão digital muito rápida nas novas gerações. É impressionante isso que está acontecendo. Eu acho que o ensino fundamental já está recebendo esses inputs e não adianta falar que é de uma elite, não. As lan houses estão aí esparramadas para mostrar a velocidade com que essas novas gerações aderem a essas ferramentas. E uma das grandes dificuldades da escola é exatamente quando ele chega na escola, a escola está um pouco defasada com respeito a este processo, e aí nós temos até alguma dificuldade de fazer a inclusão digital dos professores, prepará-los para este novo ciclo. Aqui no estado de São Paulo,
o governador Geraldo Alckmin determinou junto à Secretaria da Educação, e eles estão promovendo um profundo estudo no sentido do conceito da aula digital, preparar as escolas para este novo ciclo. E eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse processo, até porque isso passa diretamente pelo investimento na formação dos professores, e que eu acredito que isso possa ser até um critério para o pagamento da produtividade, que hoje se tem grande dificuldade de medir a produtividade do professor, em termos de pagar um incentivo exatamente para aqueles que dominem, né, essa forma de transmissão, que eu acredito possa melhorar, inclusive, a forma de se ensinar. A sua opinião é muito importante para nós. Olha, eu sou uma entusiasta da tecnologia no uso e acredito que a tecnologia pode viabilizar, por exemplo, a democratização do conhecimento, uma série de coisas. Mas eu não posso deixar, como educadora, de registrar que, se o professor não dominar o conteúdo, não há tecnologia que dê conta do problema, não é? Educar é ensinar, é dominar um conteúdo, dominar um modo de transmitir esse conteúdo e, sobretudo, dominar esta arte de saber manter um vínculo com o aluno. Quer dizer, o vínculo com o adulto na criança, com o adolescente na escola, é fundamental para a aprendizagem. Sem este vínculo fica difícil. Não sou dessas que acham que a tecnologia vai substituir o afeto, absolutamente. Acho que isso é tudo preconceito. Mas a gente não pode esquecer que essas três coisas, ensinar, saber o que ensinar, como ensinar e saber como administrar o vínculo dele, né, que é um vínculo especial. Você não pode ter com um aluno um vínculo de filho, porque isso só dá problema. A gente ensinar o filho da gente só dá problema. A gente tem que ter um vínculo um afeto muito determinado, né? E esse vínculo não é fácil. Precisa ter muito equilíbrio, precisa ser uma pessoa que gosta de fazer isto, né? Se eu colocar a tecnologia nesse contexto, eu acho que ela potencializa tudo o que é possível alcançar. Mas considerando, você tem, por exemplo, num país onde os nossos professores ainda têm problema de letramento. Infelizmente, pode não ser a realidade de São Paulo, mas falando para a questão nacional, como é o caso, inclusive, dessa transmissão, quer dizer, nós sabemos que o Brasil tem professores com problema de letramento. E ele tem problema de letramento por quê? Porque ele foi na escola pública, ele é pobre, professor no Brasil é pobre, ele vai para a escola pública, ele aprende mal porque a escola pública está em crise, ele não consegue entrar na universidade pública porque esta universidade, cujo pai é Dom João VI, nunca teve interesse de educar professor. Ela gosta de educar engenheiro, médico, advogado, professor não. Então, ele paga para uma universidade privada sua formação. Ele tira do bolso dele e põe lá. Termina um curso de má qualidade, porque ele não pode pagar mais do que um X. E este X não é suficiente para dar um bom curso. E nós temos esse preconceito de não pode pôr dinheiro público em escola particular. Então, nós não subsidiamos, né? A universidade privada ou a faculdade privada é que dá esse curso. E ele volta para onde? Ele volta para a escola pública. Porque ele não vai conseguir dar aula na escola particular, de ensino fundamental e médio. Então, nós temos esse círculo perverso. O que eu acho que a tecnologia, vice-governador, pode ser um grande potencial é para romper este círculo da formação do professor. Quer dizer, não só ensinar o professor a ensinar com a tecnologia, usar a tecnologia para ensinar o professor. O professor precisa saber matemática, língua portuguesa, história, geografia, ciências. Eu posso fazer alguma coisa como a Khan Academy ou o telecurso, ou qualquer outra coisa, uma tecnologia que permita você fazer cursos à distância. Acho, por exemplo, que a Univesp, no estado de São Paulo, é uma enorme esperança nesse sentido, porque ela pode formar professores de modo de qualidade mais barato.
mais barato do que o curso que ele vai pagar à noite, e que ele não pode pagar mais do que isso. Quer dizer, a gente sabe disso. Os 2 melhores cursos de formação de professor do Brasil estão em São Paulo. Só não vou dizer o nome porque fica muito chato isso. Esses 2 cursos vivem em crise permanente de dinheiro. Eles estão sempre pensando que vão fechar amanhã, contando aluno para ver se no fim do mês dá para pagar a folha de pagamento. E não são escolas baratas. Assim mesmo tem problema. Quer dizer, eu acho que uma das coisas que o PSD poderia pensar é num bom programa de parceria com o ensino privado, para que este ensino privado se comprometesse com uma formação de professores de qualidade. Em troca disso, vamos pagar. Como eu faço o ProUni, mas um ProUni só para professor. E não um ProUni em geral, como está sendo feito. E o incentivo para a carreira, né? E o incentivo para a carreira. Quer dizer, se a universidade privada puder ter um subsídio, ela tem condição de dar um curso de melhor qualidade. Eu não acredito que a universidade privada dê curso ruim porque ela quer. Ninguém faz nada errado porque quer. As pessoas fazem as coisas erradas porque ou não tem conhecimento ou não tem dinheiro. Esse é meu modo de ver, pelo menos. Eu sou muito otimista nesse ponto. Não sei se a resposta satisfez. Nós temos uma proposta relacionada a isso, nós temos mais uma pergunta que nós fizemos aí, recolhemos aí do cidadão paulistano, agora foi a vez do Francisco, de São Paulo. Vamos a ela. O Estado exige que teu filho seja aprovado sem, mesmo que não saiba, eu não entendo. Outro dia eu tive uma discussão séria com a professora, mas peraí, a minha filha eu não quero que a senhora passe se ela não souber, eu quero que ela saia daqui sabendo. Como é que a minha filha vai concorrer com alguém que estuda numa escola pública se ela no 3º ano não sabe nem ler? Aí eu encontrei já várias mães que dizem, não, mas meu filho está no 3º ano, a minha tem que sair daqui estudando, lendo. Eu quero que ela seja boa para o mundo, para concorrer, para poder estar concorrendo exatamente com a escola particular. Professora, quer comentar? Ao seu Francisco, que também ele tem que perguntar por que a filha dele não aprende. Porque, em princípio, as crianças estão prontas para aprender. Se elas não aprendem, é porque alguém não sabe ensinar. Isso não significa que o professor seja o culpado de tudo. Mas nós temos que fazer uma aposta. Toda criança é capaz de aprender. Se a criança passou 1 ano na escola e não aprendeu nada, alguma coisa errada aconteceu. E não é com a criança. A menos que ela seja uma criança doente ou qualquer coisa. Uma criança normal não pode passar 1 ano na escola sem aprender nada. Doutor Rubens quer fazer. Eu gostaria que a professora Guiomar apontou os 3 nós que nós precisamos desatar para desatar o nó da educação. A questão da reversão, do aprimoramento do modelo federativo é um tema muito caro aqui para o Espaço Democrático, inclusive foi objeto de um seminário específico, de um debate específico, e perspassou as questões referentes à saúde e à segurança pública. A questão da formação do professor também é uma questão que está clara para as pessoas e foi tangenciada aqui em várias intervenções. Eu gostaria que a senhora aprofundasse, e o Schneider, que tem uma experiência como gestor da área educacional, como poderia ser essa repactuação do papel dos sindicatos nesse processo de aprimoramento da educação brasileira. Dos sindicatos. Não vai ser fácil, não é um caminho fácil. Eu acho que algumas coisas nós temos que repactuar no seguinte sentido. A escola e o professor têm que ter responsabilidade de resultados. A primeira coisa que vai ser respondido, em geral, é a seguinte, mas os alunos são muito pobres, eles não têm condições de trabalho. Tudo isto é verdade. O que dá para fazer nisto, eu tenho que ser responsável. Por outro lado, todos os estudos já mostraram, em todos os países, 90% do que um aluno desempenha na escola é da família. 90%, 85%, dependendo do país.
A gente pode dizer assim, pô, a gente faz todo esse sacrifício por 10%? Sabe por quê? Porque entre estes 10%, se um aluno é um aluno de um bom professor, ele aprende 1,5 vezes a mais do que o aluno que não é de um bom professor. Então, nestes 10% há uma grande diferença. Quem faz diferença na aprendizagem dos alunos? O professor, não é o currículo. O currículo é importante, mas o professor tem que estar preparado para executar. Não é o livro, não é a instalação física da escola. É a família e o nível socioeconômico da família e o professor. O movimento Todos pela Educação está fazendo um trabalho agora comparativo, que talvez em algum momento vocês pudessem procurar ceder. Eles estão comparando escolas pobres com IDEB alto. Sabe o que é o IDEB, né? Escolas pobres com IDEB alto, escolas pobres com IDEB baixo. Escolas ricas com IDEB alto, escolas ricas com IDEB baixo. Para ver o que há em comum, né, controlando o nível socioeconômico dos alunos. Acho que aqui nós vamos obter os mesmos resultados que têm sido obtidos nos Estados Unidos, na Finlândia, em todos os países. Este 10% que faz diferença na vida do aluno e que, às vezes, é a única janela de oportunidade que ele tem, se ele não entrar por aí, ele não entra mais, quem pesa nisto é o professor. De modo que a formação desse professor é o que vai fazer diferença nesses 10% que nós temos controle sobre ele. Porque eu não posso mudar a profissão do aluno, não posso mudar a constituição da família, eu posso interferir, eu posso melhorar, mas eu não posso, é um dado. O sindicato aceita essas metas? Eu acho que ele está se preparando para aceitar. Por exemplo, a CNTE já está aceitando a avaliação de desempenho de professor. Nos termos deles, que não pode não ser os mesmos de um gestor, mas se os dois aceitam, já dá para sentar na mesa e encontrar um ponto em comum. Porque assim a democracia manda que a gente faça isso, não é? Nós temos que repactuar. Nós temos um sindicato que, durante muito tempo, acabou desempenhando um papel, na minha opinião, maior do que deveria na determinação da qualidade, e eu acho que agora está na hora da gente discutir quem é responsável por quem e como que nós vamos pactuar isso. A Secretaria da Educação de São Paulo está discutindo uma carreira que vai ter uma avaliação de mérito. Não é a avaliação de mérito tal como vem sendo feito em outros países, mas é um começo. Eu acho que na democracia a gente tem que dar um passo de cada vez. Eu queria só fazer um comentário. Eu sou otimista, viu, Rubens, em relação aos sindicatos, até pela vivência que nós tivemos aqui. Primeiro, a gente tem que entender uma coisa. O dia que o sindicato deixar de ser corporativo, ele deixa de ser sindicato. Então, eles estão aí, esse é um dado da realidade, nós temos que trabalhar com eles. A gente consegue apontar para um projeto de responsabilização por resultados da escola a partir do momento em que a gente entrega essa discussão a um campo racional, procura racionalizar essa discussão e mostrar, inclusive, o seguinte: nós vamos trabalhar a questão da responsabilização, mas nós vamos dar condições para que esse trabalho seja feito. E sentar na mesa, tirando os bodes da sala. Foi assim que a gente conseguiu reestruturar a carreira. Ao reestruturar a carreira, fazer uma lei extremamente moderna em São Paulo, que prevê, inclusive, a certificação de professores. Isso há 5, 6 anos atrás era impensável. E isso tudo foi feito negociando com eles. É preciso entender os sindicatos e os profissionais como parte da solução do problema. Eu sou otimista em relação a isso. Em seguida, eu queria só falar com o seu Francisco, que fez a última pergunta, dizer ao seu Francisco, primeiro, que nós precisamos de mais seus Franciscos, né, Guilmar? Nas escolas públicas e nas escolas privadas. Porque em escola privada de bom nível, a reunião de pais também conta com poucos pais. Né? A gente não tem uma cultura das famílias acompanhando, não são só os pobres, e muitas vezes os pobres até participam mais do que os ricos da educação dos seus filhos, que muitas vezes acabam entregando para a escola, ou imaginando que a escola tem responsabilidade sobre a educação integral dos seus filhos. Então, o seu Francisco está de parabéns, dizer o seguinte: há escolas privadas piores do que escolas públicas no país, e há muitas. Aqui em São Paulo, por exemplo, há uma série de escolas privadas que não são
não estão no mesmo nível das escolas públicas. E a escola vai mudar quando todos nós aceitarmos que ela precisa dar resultado para todos, e que a equidade ela vai se garantir quando todos puderem aprender, e esse for um desejo da sociedade, para valer, não só de campanhas de marketing ou de comunicação. Essa é a responsabilidade dos governadores, dos políticos, dos empresários, dos professores, dos pais, enfim, não é pouca coisa que nós precisamos fazer, mas nós não temos uma tradição no país, como outros países têm, de colocar a educação como ao lado. Eu queria fazer uma pergunta à professora Guiomar, outra, estou lhe crivando de pergunta. Eu tenho a impressão, gostaria dessa confirmação. Eu tenho visto um esforço muito grande dos prefeitos do interior em termos de melhoria de condições da educação do ensino fundamental, do básico, que é responsabilidade da prefeitura, e da educação infantil. E eu tenho visto que me parece que a qualidade do ensino no interior, né, ele está melhor do que nos grandes centros. Isso se confirma? Confirma. Eu costumo afirmar que a educação no Brasil vai melhorar município por município, um município de cada vez. Porque está mais ou menos provado que a municipalização com condições que foi o Fundef, sem o Fundef não dá para falar em municipalização. Então, assim, em 71 nós tivemos um início de municipalização que foi uma prefeiturização. Foi o governo jogar para cima do prefeito o ônus sem o encargo, sem o recurso. Mas o Fundef viabilizou isso, eu acho, volto a dizer, sempre falei, se o governo do Fernando Henrique e do Paulo Renato não tivesse feito nada, tivesse criado o Fundef, eles já teriam mudado a educação do Brasil. O Fundef foi a coisa mais, na minha opinião, mais importante de política, como política pública, né? Então, no momento que você viabiliza o Fundef, o que a gente vê é que os municípios vão chegando. Evidente, há diferenças, um vai mais rápido, outro vai mais lento, mas a melhoria da qualidade com os municípios é mais fácil, você tem um controle social maior, os provedores, o pessoal que vende material, assistência técnica, eles também têm um contato social melhor, e no município tudo é do tamanho da dimensão humana, não é como é no Estado, que é uma Secretaria da Educação que tem 300 mil pessoas, não é uma dimensão humana, nem a Secretaria Municipal é uma dimensão humana, já é uma coisa, né? Então, eu concordo que o município... E olha, eu não dou 50 anos para o ensino médio estar municipalizado. Essa era a outra pergunta que eu ia fazer. Se o princípio da descentralização, e logicamente com os provimentos necessários para se arcar, se essa experiência no ensino fundamental ela tem sido vitoriosa, então por que nós não apressarmos esse processo para o ensino médio? É uma pergunta que fica para a gente colocar até como base do nosso programa. Eu não teria resposta para isso, acho prematuro. Professora e Alexandre, os especialistas eles falam muito nessa questão do bônus demográfico. Em 2025, nós atingiríamos um patamar dos sonhos de qualquer país, com muita gente na população economicamente ativa, menos pessoas nas escolas infantis, fundamental e média, e poucos dependentes idosos da Previdência Social. A minha pergunta é a seguinte: se vamos ter menos alunos com os recursos que se tem hoje, não é de se esperar que haja uma melhoria na qualidade, mais ou menos, entre aspas, natural? Eu não sei o que o Alexandre pensa disso. Eu lamento que eu acho que nós estamos a caminho de perder esta janela da demográfica.
porque nós tivemos um problema sério, principalmente com o ensino médio, nós tivemos um pequeno baby boom, que no final dos anos 90 e começo do século XXI, ele aumenta muito o número de alunos já no ensino médio, porque é uma onda que vai levando, não é? O ensino médio, por vários motivos, ele explode do ponto de vista de crescimento. Se você vê agora o ensino médio está diminuindo, não por causa da demografia, por causa da evasão e por causa das dificuldades de qualidade do próprio ensino médio, né? Então, essa é uma questão. As séries de sexta a nona, são hoje as séries mais problemáticas, além do ensino médio. Nós temos de primeira a quinta relativamente organizado, gostaria até de ver se o Alexandre concorda comigo. De sexta a nona a coisa complica bastante, e no ensino médio, então, é aquele desastre que a gente já conhece. E esta janela demográfica nós teríamos que estar aproveitando agora. Você tem toda a razão, o Brasil tem essa oportunidade demográfica, mas se a gente não melhorar a qualidade logo, nós continuaremos com uma força de trabalho muito mal qualificada. Professora, a propósito da melhoria que a senhora citou aí, nós já temos aqui o resultado da enquete que nós fizemos entre aqueles que estão nos acompanhando. Uma parte deles respondeu, 284 pessoas responderam da seguinte maneira. A pergunta, eu lembro, era como melhorar a educação pública no Brasil. A, com formação continuada do professor, recebeu 40% dos votos, vamos dizer assim. A questão B, com um currículo mínimo nacional, recebeu 10% das preferências. E a questão C, com mais investimentos, venceu. Portanto, para as pessoas que nos assistem, a questão dos investimentos leva vantagem em relação a 50%. Metade das pessoas acham que a situação melhoraria com mais investimentos. 40% com a formação continuada do professor. Apenas 10% deles acham que o currículo mínimo nacional seria a melhor solução. Algum comentário sobre a pesquisa, Alexandre? Eu acho que o resultado é o resultado esperado, né? Acho que existe sempre uma questão voltada ao investimento. Sempre que se fizer uma pesquisa desse tipo, vão dizer o seguinte: se colocar mais dinheiro, vai resolver. E, na verdade, precisa se usar melhor o dinheiro. Gestão. Acho que, basicamente, é isso. Não que não precise de mais dinheiro, mas sem saber usar, você pode pôr quanto dinheiro for, que não vai resolver o problema. Com o Alexandre. E nós já temos esse exemplo. Quer dizer, tem município, por exemplo, que o custo aluno no Brasil já é 8 mil por ano. E nem por isso ele tem um IDEB melhor. E só, voltando à última questão colocada pela Guiomar, os próprios números do Todos pela Educação, Guiomar, quando nos dão um panorama dos alunos que tiveram aprendizagem adequada, mostram o que você acabou de colocar. Na Prova Brasil 2011, os alunos do 5º ano, apenas 40% tiveram aprendizagem adequada em língua portuguesa. 36% em matemática. Quando a gente vai para o 9º ano, e já existe a primeira geração de boas notas no ciclo 1, 27%, quer dizer, cai quase a metade, e 17% em matemática, 27% em língua portuguesa e 17% em matemática. No terceiro, 30% em língua portuguesa e 10% em matemática com aprendizagem adequada. Você vê que a janela demográfica a gente vai perdendo, eu fico aflitíssima com isso, porque não só porque a gente já viu muita coisa na medida em que viveu muito, como que a gente percebe que essas coisas estão acontecendo e a gente não tem o controle delas. O país hoje continua discutindo a questão da alfabetização como prioritária, e não deixa de ser importante, e deixa de lado o ciclo 2 e o ensino médio, que são os grandes gargalos e o maior problema. É verdade. Não necessariamente, e os dados estão mostrando isso, você ter melhor desempenho no ciclo 1 leva a um melhor desempenho do ciclo 2, que é o que se acreditava no passado. Portanto, nós temos que olhar para o ciclo 2 e para o ensino médio, senão nós não vamos melhorar a qualidade da educação no país. É porque nós temos uma escola dividida em duas. Uma escola da tia, que é a professora polivalente, que mantém vínculo, e depois a escola com um monte de professores, tudo picado, um currículo todo fragmentado,
Um professor, muitas vezes, horista, que dá aula aqui, ali e ali, já não cria mais o vínculo com a escola. Quer dizer, esse modelo nunca foi revisto. Começou no Colégio Dom Pedro II, em 1800 e não sei das quantas. Nunca mais foi revisto. Não, eu concordei com ela. Tá certo. Eu vou para completar, acho que vale a pena a gente ouvir, correndo o risco até de ser recorrente nas questões, ouvir mais uma questão aí de um cidadão de São Paulo, gravada por nós. Vamos lá. Olá, meu nome é Gilmar Camargo. Eu tenho uma filha que estuda aqui no Marina Sintra, que é uma escola pública. Eu percebo que a minha filha, com muito custo, com a minha força de vontade da minha esposa, ela consegue alguma coisa, ela consegue ter um desempenho dentro da escola. Enquanto eu vejo algumas amiguinhas delas que não sabem ler ainda, não sabem escrever com 9 anos de idade, entendeu? Será que isso é culpa dos pais? Talvez não. Será que é culpa da escola? Eu acho que a culpa é principalmente do governo, entendeu? Eu acho que deveria haver mais investimento, mais empenho, entendeu? Para que a gente possa ter, para que os filhos da gente possam ter um futuro, entendeu? Professora? Olha, mais investimento é uma coisa que o cidadão que não é especialista e está fazendo a pergunta, é um pouco uma saída que ele vê. Falta dinheiro, não é? Na verdade, dinheiro só não vai fazer tanta diferença. Eu acabei de dizer, existem municípios que gastam mais e têm desempenho pior. O bom da gente ter avaliação é isto, porque tendo avaliação você tem evidência, você tem dado para mostrar, e isso é muito importante, porque desfaz essa ideia. É preciso mais dinheiro? Sim, mas se não souber usar, é desperdiçar dinheiro por mais. Então, nós temos que, ao mesmo tempo, melhorar o modo como a gente gerencia a gestão do processo, não só a gestão pedagógica, como a gestão institucional, administrativa, e aumentar o dinheiro. Por exemplo, o nosso professor ganha, o salário médio do professor brasileiro corresponde entre 38% e 39% do salário médio dos profissionais em nível superior. É pouco? Mas tem países que é menos. Tem que aumentar? Tem. Mas não dá para aumentar demais, porque não vamos esquecer que o magistério é uma profissão de massa. É diferente você comparar o salário do magistério com o salário do médico. E hoje o salário do médico e do professor não está tão longe assim, certo? Sendo que o médico não tem as férias que o professor tem, o médico tem uma formação clínica que excede os 5 anos de formação dele. Então, mesmo correndo o risco de não ser muito simpático, a gente precisa dizer que falar em mais investimento não resolve. Nós temos que dizer aonde que nós vamos ter que pôr esse dinheiro. Se for mais investimento para fazer o mesmo, eu acho que não vale a pena. Eu acho que aí seria a diferença entre investimento e gasto, né? Uma coisa é gastar com a educação e outra coisa é investir na educação. É a qualificação daquilo que nós estamos fazendo do gasto, né? Claro. Esse é o ponto central. Nesse sentido, doutor Guilherme, a professora Guiomar falou de uma articulação entre o poder público e a iniciativa privada para se, por exemplo, formar professores. O Espaço Democrático, o PSD, e em várias discussões aqui nós temos colocado a questão da possibilidade de PPPs em vários setores, principalmente na área de infraestrutura de caráter social. E a gente vê em vários municípios uma educação de boa qualidade sendo fornecida por empresas que têm o seu próprio sistema de ensino. Como a senhora vê, e o Alexandre também, esse tipo de possibilidade de uma articulação, vamos dizer, mais produtiva e menos distanciada do poder público e da iniciativa privada para elevar a qualidade da nossa educação? Alexandre. Eu acho que existe uma possibilidade grande, como disse a professora Guiomar, na área de formação de professores.
Eu acho que a gente pode trabalhar com o setor privado para apoiar e para criar processos de formação de professores mais eficazes, né? De outro lado, também nas PPPs, especialmente na expansão de determinadas modalidades de ensino, onde ainda a matrícula é muito baixa e o Estado demora muito para construir novas unidades. Então, eu vejo que a parceria com o setor privado, ela pode ser muito boa para o setor público, especialmente nessas duas áreas. E na troca de experiências, né? Agora, a escola é pública, ela não é estatal, né? E por ser pública, todos os agentes que possam colaborar com ela são bem-vindos. No meu entendimento é esse. Olha, eu, inclusive, trabalho com empresas que fazem sistemas de ensino. Então, seria a última pessoa a criticar uma solução dessa. No entanto, eu acho que a gente tem que considerar que o Brasil já fez essa opção por uma matriz público-privada há muito tempo, quando o nosso livro didático passou a ser feito no parque das editoras privadas. Quer dizer, muitas vezes o pessoal diz assim, não, mas é um absurdo comprar sistema de ensino. Sempre compramos livros, sempre compramos da iniciativa privada. Essa é uma matriz que antecede, antes mesmo de 64, ela já existia, né? E eu me lembro que quando o Fernando Henrique se elegeu, eu falei com o Portela, irmão da Leila, falei, Leila, Portela, você vai para o FNDE, eu faço uma estátua para você se o livro didático chegar em tempo de ser usado no planejamento. Você fez a estátua? Eu não fiz, porque ele conseguiu. O governo do Fernando Henrique foi o governo onde o livro didático chegou na hora que tem que chegar, não é? Então, o fato de ser sistema ou livro didático é a mesma coisa, é sempre uma parceria público-privada. Qual é a vantagem do sistema em relação ao livro didático? Que o livro didático, cada professor escolhe o seu, é um modelo irracional que existe no Brasil. Eu posso ser professor de uma classe de 6º ano e você de outra, na mesma matéria, você adota um livro, eu adoto outro, porque foi montado em cima da escolha individual do professor. O sistema é uma proposta de material didático articulado, estruturado, que, para fazer a escolha do sistema, você tem que ter a equipe. Então, eu acho que essa é uma vantagem, porque o nosso professor precisa ainda do material estruturado. Talvez no futuro a gente possa ter um professor que, sei lá, invente a roda todo dia que entra na sala de aula e seja tão criativo e bem preparado que ele possa fazer como eu tive um professor de filosofia que entrava na sala de aula e dizia assim, o que nós vamos intuir hoje? Pode ser que isso seja possível, mas o que nós temos até agora com esse sistema de formação de professor, eu vejo que essa parceria público-privada é uma parceria vantajosa, que já existia com o livro didático. Bom, nós vamos às considerações finais. Como eu disse antes, eu vou pedir a cada um dos nossos especialistas aqui da mesa, Alexandre e a professora Guiomar, que, de preferência escolhendo um ponto, nos responda a seguinte questão, dado o objetivo desse debate. O que é que o programa do PSD deveria propor ou conter para a educação pública no Brasil? Quem começa? Eu começo. Não, eu acho que o modo como o Alexandre tratou e coloca a questão de um pacto com os sindicatos é uma coisa tão importante para um partido político, e eu acho que ele tem um caminho, e ele é desse partido, acho que, na minha opinião, ele deveria levar essa experiência e propor que o PSD seja uma vanguarda nessa negociação, não necessariamente nas concessões, mas pelo menos na abertura de uma negociação mais democrática sobre esse tema. Você. Eu acho que a construção desse pacto é algo urgente no Brasil, com os sindicatos, e um pacto efetivamente nacional que respeite os entes federativos. Fazer um pacto não é a União dizer o que os entes federativos têm que fazer. Qual é o piso do salário? Qual é o piso do salário,
se o currículo tem que ser detalhadíssimo a partir de uma matriz federal ou não. Eu acho que é fazer um pacto, é sentar todo mundo à mesa e resolver esse que talvez seja o grande nó do nosso país, que é garantir educação de qualidade para todos os nossos alunos que estão precisando construir o seu projeto futuro e que não têm hoje os instrumentos para fazê-lo com a educação que hoje o Estado procura lhes garantir. Posso agregar uma coisinha? Educação de qualidade para os nossos professores. Não só para os nossos alunos, porque sem os nossos professores, os alunos não vão ter educação de qualidade. E a outra questão é um projeto que trabalha a questão a partir da sala de aula. Às vezes a gente discute as questões de uma forma tão ampla e tão complexa, esquece que talvez a solução seja mais simples, fazer a sala de aula se tornar um ambiente efetivo de aprendizagem. Olhar a partir da sala de aula para os alunos, para os professores, para o processo que se dá ali e, a partir daí, construir o projeto de uma educação de qualidade para todos. O vencedor do sorteio de hoje do nosso livro, Em Busca da Melhor Cidade, Análises, Ideias e Soluções para os Municípios do Brasil, foi o Roberto Pacheco e Silva, que nos enviou a pergunta aqui pela internet. Eu gostaria agora das considerações finais do nosso diretor do Espaço Democrático, Rubens Figueiredo, por favor. O debate aqui hoje, ele tocou várias questões que são discutidas com frequência aqui no Espaço Democrático. Isso é muito estimulante para a gente. A dificuldade que me parece é que no Brasil nós temos que educar, além do aluno, o professor e os pais, o que torna essa tarefa uma tarefa gigantesca, mas importantíssima, se a gente quiser que se alcance, que o país alcance um patamar de país desenvolvido. Eu vejo com muita simpatia essa generosidade com que os nossos especialistas analisam o papel do município, um esforço gigantesco, inclusive, para se criar o contraturno, né? Quer dizer, a criança está estudando além do período normal em muitas cidades, inclusive em Mogi das Cruzes, que é o prefeito Bertaioli, do PSD, além do período normal, um período do contraturno, do outro turno que ele ficaria em casa. E essa visão muito estimulante também de uma parceria público-privada que poderia melhorar a educação como um todo no Brasil. E esse envolvimento dos pais que é fundamental. A maioria das escolas que tem indicadores altos, o papel dos diretores e do envolvimento dos pais é fundamental. Eu acho que o Espaço Democrático pode, para agradecer mais ainda a presença aqui da professora Guiomar, oferecer a ela o nosso livro, autografado por um dos autores, que é o secretário Alexandre Schneider, está certo? Não? E agora as palavras finais do nosso governador, Guilherme Afif. Doutor Afif, por favor. Muito obrigado. Eu quero agradecer demais a presença da professora Guiomar. Nós precisamos muito hoje organizar as inteligências em nosso país, exatamente para criarmos uma visão moderna, menos ideologizada, muito mais prática daquilo que a nação espera da classe política. Portanto, sua contribuição é inestimável, como a contribuição do Alexandre, essa jovem liderança que tão bem atua no campo da educação e aqui está dando e se dedicando à construção do nosso projeto. Então, eu agradeço esta contribuição e a presença de todos, o professor Rubens, o nosso querido âncora, né? Dr. Sérgio Rondino, e agradecer a você, internauta, militante do nosso partido, que nos acompanhou nesse debate. E não na próxima semana, mas na outra semana nós teremos mais, que é o debate sobre a habitação. Muito obrigado, boa noite. Eu agradeço, então, também a nossa plateia aqui presente no auditório do Espaço Democrático pela
gentileza de acompanhar aqui os nossos trabalhos. Agradeço a todos aqueles que nos acompanharam aí pela internet de todo o Brasil e ficamos aqui com uma boa noite a todos. Até o próximo debate.